Oremos, eu acompanhei essa oração de longe. Pode Só intervenção divina mesmo. Só os Espíritos nos ajudando, né? Pessoal, vamos com certeza. Que para mim, o sonho e a imagem de Karina tá ótimo. Então, vocês vão dando feedback aí pra gente, tá bom? Eu vou, pra gente não perder muito tempo, né, Karina, por conta do tempo que o Instagram nos oferece. Com certeza. Passar a palavra para você, fique à vontade, boas reflexões. Mais tarde, um pouquinho, a gente volta a conversar. Obrigada, viu, Fred? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre, por essa oportunidade com a União Espírita Jacobina. E, pois é, gente, hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do tema O Sono e os Sonhos. Está lá na segunda parte de O Livro dos Espíritos, Kardec trata esse assunto nas questões de 400 a 420, e é tão importante esse tema para nós que, primeiro, a gente tem que refletir, todos nós sonhamos. Ah, não, Karina, eu mesmo não sonho. Todas as noites eu durmo que nem uma pedra, nunca sonho. Sonho, mas não lembra. Tem esse detalhe. Sonha, todos nós sonhamos. Todo ser humano sonha. Temos vários tipos de sonhos, a gente vai abordar aqui os tipos de sonhos mais importantes para a gente entender, né, toda essa sistemática que nós passamos à noite. E olha que é praticamente 1/3 de nosso dia, né? Pelo menos 8 horas por dia, que seria o ideal, estamos dormindo. Mas e o sono? A começar, primeiro, se a gente sonha, não estou falando aqui de quem sonha acordado não, tá? Os que sonham acordado podem ficar de fora. Estou falando realmente enquanto nós estamos dormindo. O que seria o sono? O sono especificamente. O sono é um processo fisiológico, biológico nosso, que é necessário que ocorra conosco para recompormos as energias do corpo, né, da matéria. Então, sempre nós precisamos adormecer, recuperar todo o nosso arcabouço energético que a gente gastou durante o dia, ou para aqueles que têm um turno trocado, vão considerando aí, é só a gente trocar o dia pela noite, que não é muito aconselhável, mas vamos tratar aqui dos casos gerais, né? Estamos falando de adormecer à noite, tendo um sono em média de 6 a 8 horas por dia. Quem dorme menos, a gente entende que, a depender da evolução, inclusive até espiritual do indivíduo, ele pode sim dormir menos. O Chico Xavier dormia cerca de 2, 3 horas, né, a cada dia. Eu não digo nem por noite, viu, gente? Porque às vezes Chico terminava de madrugada, de manhã cedo ele ainda estava corrigindo as cartas que ele psicografava, né? Às vezes a letra ficava um pouco ilegível, e ele repassando as cartas que ele tinha psicografado de madrugada, né, lá no Centro Espírita Grupo da Prece. Então, o sono, ele é tão importante, é um tema que a gente tem visto desde o início da humanidade. A gente vai encontrar no Antigo Testamento, na Bíblia, né, os sonhos até proféticos durante a noite, o sono. Vamos encontrar no Novo Testamento, vamos encontrar nos gregos, e vamos caminhando até chegar no Espiritismo, em 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos, e aí entrando para a interpretação psicológica, que começa com o livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, porque Freud ficou inquieto também em relação ao que ocorria conosco durante o sono. Então, quando chega em 1950, olha, saímos de 1900, que é o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos com Freud, e em 1950 é que a ciência investiga profundamente no laboratório do sono como é esse mecanismo da gente dormir, né? O que ocorre enquanto estamos dormindo.
E nessa investigação, eles perceberam que nós dormimos, são vários ciclos durante a noite, sendo que cada ciclo que a gente dorme em cerca de 90 minutos, né, ou seja, 1h30, o que é que ocorre nesse intervalo de 1h30? Existem 5 estágios do sono. O primeiro estágio, um sono leve, que a gente começa a cochilar, começa a desligar um pouco, né, do mundo lá fora. Depois vamos aprofundando no segundo estágio, no terceiro, mais um pouco. No quarto, que já é considerado um sono mais pesado, começa no final do quarto estágio, o quinto estágio, que é a fase REM. O que é essa fase REM? É uma sigla, REM, Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Então, agora você já começa a associar. Quando alguém está dormindo, que você olha para a pessoa, ela está dormindo profundamente, você nota que as pálpebras dela começam a tremer. Ficam tremendo. E você, nossa, olha que interessante, o olho dela está tremendo. É porque ela já atingiu essa fase REM. E os cientistas observaram que da fase 1 à fase 4, os estágios em que nós começamos a adormecer e vamos entrando em sono cada vez do leve até o profundo, do 1 ao 4, nessas fases, nós temos, na nossa organização biológica, determinados sinais que o corpo está relaxando. Quais são eles? A respiração vai ficando mais lenta, a pulsação diminui, os batimentos cardíacos, né? A musculatura, ela vai também relaxando. E durante essa fase, 1, 2, 3 e 4, está assim, a temperatura está constante. Quando chega na quinta fase do sono, que ocorre depois mais ou menos de 1 hora, que é a última fase do primeiro ciclo, quando chega nessa fase REM, o que é que ocorre? Nosso corpo está todo relaxado. Eles observaram que a atividade cerebral aumenta de uma hora para outra, né? Ou seja, a atividade que estava lenta, tranquila, começa a ficar rebuscada, bem ativa, bem acelerada. Os batimentos cardíacos aceleram. A pressão arterial, ela aumenta. E a temperatura oscila. Não é que ela aumente nem diminua mais, ela oscila, ela não fica constante. Aí eles ficaram intrigados com isso, né? Nossa, mas por quê? Se a pessoa está dormindo, para que tem essa atividade cerebral tão intensa? Por que há essa oscilação de temperatura? Tá? Uma temperatura corporal mais alta, é porque eu estou num ambiente, provavelmente, um ambiente mais quente, né? De acordo com porque o corpo ele adquire a temperatura, ele tende a adquirir a temperatura do ambiente, a sofrer a influência da temperatura do ambiente. Se a minha temperatura cai, é porque eu entrei num ambiente frio. Ele sente um impacto. Ora, mas se eu estou dormindo, estava ali na temperatura constante, e por que teve essa oscilação? Daí que essa explicação a gente só vai encontrar uma lógica quando a gente estuda os tipos de sonhos. Né? Durante o sono, como eu falei, todos nós sonhamos. Temos também outros tipos de emancipação da alma. Kardec vai chamar de emancipação da alma. Olha que lindo, né? A gente só pensava em emancipação quando a gente era adolescente. Pensava, quando chegar aos 16, eu quero que meu pai me emancipe, né? Que a gente queria a nossa liberdade, a gente queria ser dono do nosso nariz. É essa mesma ideia que Kardec traz quando ele escreve esse capítulo. É emancipação da alma, ou seja, é você antecipar a liberdade do espírito em relação ao corpo biológico. Por quê? Na doutrina espírita, a gente entende que quando estamos encarnados, estamos presos ao nosso corpo biológico. Né? Então, muitas coisas que o espírito poderia usufruir, perceber, ele não consegue porque fica
tudo obliterado em relação à nossa carcaça corporal. A carcaça foi ótima. Mas, sim, aí o que é que ocorre? Quando a gente dorme, há um afrouxamento dos nossos laços fluídicos, ou seja, nós somos espírito em essência, centelha divina. Temos um corpo espiritual, que é como nós nos apresentamos no mundo espiritual, né? Quando eu ainda não reencarnei, estou no mundo espiritual, eu me apresento e interajo no mundo espiritual com o meu corpo espiritual, o perispírito. Quando eu reencarno, eu tenho um corpo biológico. Então, nós somos trinos, enquanto encarnados. Espírito, perispírito e corpo biológico. O corpo biológico precisa descansar. Mas os espíritos esclarecem para Kardec que o espírito não precisa dormir. Ele sempre vai estar em atividade. Né? Ele pode ter, sim, seus momentos de querer descansar, de algum tipo de fadiga, né? Até fadiga mental, porque a mente ela não está no corpo biológico, ela é perispiritual. Então, o que é que ocorre? Enquanto o corpo descansa, os nossos laços que nos unem ao nosso corpo espiritual vão afrouxando e o nosso corpo espiritual toma liberdade. Ele sai do corpo. Mas, Karina, saiu e largou o corpo lá? Não. Ele sai do corpo como se fosse, nosso corpo fosse um poste e a gente amarrasse um balão. O balão é o perispírito e fica amarrado ao corpo, através do que nós chamamos de cordão de prata, um cordão fluídico. Então, nós nunca estamos completamente dissociados do corpo durante o sono. Porque se isso ocorresse, essa dissociação total seria a morte. Daí a liberdade ser parcial. Então, quando há esse afrouxamento e eu me liberto parcialmente do corpo enquanto estou dormindo, eu, corpo espiritual, Karina, vou para outra dimensão, que nós chamamos mundo espiritual, que são inúmeros lugares para nós estarmos. E onde, então, que eu vou estar? Né? Se eu sair do corpo, eu posso estar nessa dimensão? Posso estar nessa dimensão. Inclusive, tem pessoas que não usufruem muito dessa saída do corpo por medo de perseguição de algozes de vidas passadas, né, de encarnações anteriores. E, às vezes, tentam permanecer próximo ao corpo a noite inteira. Então, há um desgaste até na encarnação que poderia ser usufruído de ir ao mundo espiritual, receber aconselhamentos, né, estar com pessoas que nos apoiam, nos amam. Mas não, ela por receio fica ali às vezes, né, na cama sentada a noite inteira esperando que o corpo se recomponha para que ela consiga reencaixar. Então, o que é que ocorre? Quando eu estou no mundo espiritual, em que lugar eu vou estar? Eu estou falando por mim porque eu estou falando por cada um de vocês. Nós vamos para onde nós sintonizamos. O que é essa sintonia? Se eu durmo com determinados pensamentos, vamos dizer, fui dormir angustiada, briguei com a pessoa no dia, cheguei do trabalho chateada, tive meus afazeres normais e fui dormir depois, tá? De tarde, altas horas da noite. Dormi, emancipei. Eu ainda estou magoada, chateada, revoltada com aquela pessoa. Isso vai causar uma vibração no meu corpo fluídico que vai me levar a sintonizar com pessoas que estão nessa mesma faixa vibratória. Pessoas angustiadas, chateadas, pessoas envolvidas talvez na situação também. Karina, e teria a possibilidade de ir para um lugar que eu estivesse mais feliz? Sim. Mas tudo é como nós estamos nos sentindo no dia a dia, vivenciando as nossas experiências. Então, estaremos em locais
cuja faixa vibratória nós estamos identificados. Nós nos identificamos. E o que é que eu estou vibrando? É a grande pergunta. Né? O que é que eu estou vibrando? Mas todo sonho, então, eu estou no mundo espiritual, sempre que eu sonho à noite, porque eu já falei que todo mundo sonha, pode não lembrar, mas sonha. Todo sonho que eu tenho, eu estou no mundo espiritual, Karina? Não, nem sempre. Temos sonhos também de cunho fisiológico e temos sonhos de cunho psicológico. Então, um dia normal não, vamos botar um domingo, né? De preferência, um domingo ensolarado, que a gente revê a família em tempos de pandemia, aí come aquela feijoada, curte bastante, alegria, alegria, e depois vai tirar uma soneca já de noite com a pança cheia de feijoada. O que é que vai ocorrer? Eu vou ter uma repercussão do meu corpo biológico no meu perispírito, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, uma inquietação, porque há sempre uma interferência do corpo biológico no perispírito, como principalmente o perispírito no corpo biológico. Né? Há uma interação constante. Então, se eu não cuido da minha forma que eu estou vivendo, tudo que eu consumo pode interferir na minha vida espiritual, óbvio, né? No meu corpo espiritual, como eu estou vivendo em espírito. Então, vamos dizer que eu tenha bebido. Né? Quando eu durmo, lembra quantas pessoas têm aquele sono inquieto à noite, acorda várias vezes, ou então tem aquele bebum que dorme, né? Caixão e vela. Ou seja, não há um aproveitamento espiritual da situação. Por quê? Porque a pessoa está envolvida em uma química, o organismo, né, o orgânico, ele vai embotar as possibilidades de trabalhar-se espiritualmente. Então, nem sempre a gente vai ter sonhos espirituais. A maior parte desses sonhos são espirituais, mas em situações específicas, nem sempre. Sonhos psicológicos, inclusive, que foram muito explorados e investigados, né, pelos psicanalistas, começando por Freud, em 1900. Achei interessante que Freud, ele investigou esse assunto dos sonhos e escreveu um livro. Em 1899 estava pronto para lançar, mas ele virou assim, não, deixa aí parar de um ano, porque eu quero que seja o livro do século, a interpretação dos sonhos. Como Freud considerava o assunto tão importante para todos nós, né, para a nossa psique. E aí, o que é que ocorria? Qual era a interpretação que Freud fazia a respeito do sonho? O que o sonho significava na linha de análise de Freud? Freud acreditava que tudo que nós reprimíamos, os nossos sentimentos, ele chamava, né, a nossa libido, que é a força sexual, que é uma força produtiva, tudo que nós continhamos, nós retíamos e não deixávamos aflorar e transmitir às pessoas, essa repressão, quando eu me reprimia, durante o sono eu me libertava. Eu acabava sendo aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estava reprimindo diante da sociedade. Então, para Freud, os sonhos tinham muito envolvimento com o nosso passado. Tudo traumas que eu trago da infância vão refletir nos meus sonhos. A minha sexualidade na adolescência, na puberdade, tudo isso teria alguma interferência nos sonhos. Já depois, um pouco de Freud, nós temos Adler, também psicanalista, um austríaco. O Adler, ele já tem uma consideração a respeito do sonho, não em relação ao passado, que nós fomos, mas já em relação ao futuro. As minhas inquietações em relação ao futuro. Por exemplo, no trabalho, eu discuto com o meu chefe e fico com medo de perder meu emprego. A repercussão da perda do emprego que teria na minha vida, eu começo a sonhar com situações que eu estou passando fome,
que eu fui morar na casa de outra pessoa porque não pude me sustentar. Toda uma situação envolvida futuramente, né, como se fosse um estado de ansiedade. Então, a Adler já faz essa associação da interpretação dos sonhos, né, do significado dos sonhos que a pessoa tem em relação às ansiedades internas dela, aos receios que ela tem de que o que ela vivencia pode impactar na vida atual, né, em relação ao que ela pode vir a viver futuramente. E até o Jung, que é outro psicanalista, também nessa linha que a gente vem, essa sequência, né, Freud, Adler e Jung. E Jung, que eu acho interessante, que ele traça a psicanálise na linha analítica, ele faz uma interpretação simbólica dos sonhos. Ele acha que os sonhos ele vem cheio de simbolismos, até porque nós não conseguimos lembrar do sonho uma história contínua. Sempre é um fragmento, um pedaço da história. Às vezes, quando nós acordamos, logo no que a gente acorda, a gente lembra do último estágio do sonho. Ah, meu Deus, eu estava sendo perseguido, ou aí acordou. Sim, mas e antes, até a perseguição ocorrer, o que foi que aconteceu? Tem todo um enredo. Mas não, a gente vai lembrar de pedaços. E como a gente não tem o hábito de anotar logo o sonho para fazer uma interpretação, porque faz parte do autoconhecimento, é algo que estamos produzindo. Gente, se é algo que está em nossa mente, de alguma forma está ligado a nós, a gente tem que tentar entender. Então, aí é o autoconhecimento, né? Ah, eu sonhei uma bobagem, meu Deus. Sonhei com um monstro. Calma, vamos entender. Que monstro é esse? Qual o significado desse monstro agora na sua vida, no contexto que você está vivendo? Então, Jung, ele percebia que muitos pacientes dele chegavam com determinadas imagens. Ah, eu sonhei com isso, eu sonhei com um violão, eu sonhei com um avião, eu sonhei que eu estava numa praia, sempre algum tipo de imagem, e não uma história em si. A história era mais difícil ele ter algum paciente que chegasse com um enredo para dissertar, mas sempre as imagens eram certas. Tanto que ele escreve um livro, O Homem e Seus Símbolos, porque ele acha que o homem ele representa tem muitos símbolos dentro de suas mentes, da sua mente. E aí, o próprio Jung, interessante, né, que não era espírita, não era espiritualista, nada disso, tem sonhos que chegam a ser premonitórios. Um deles, ele conta em uma das suas obras que ele, uma certa noite, dormindo, sentiu que ele se afastava da Terra, do planeta Terra, ia percebendo a Terra cada vez mais longe, aí ele ficava olhando assim, o planeta, admirando, né, a imagem do planeta. E, de repente, ele viu uma mancha passando pela Europa, uma mancha negra, tomando ali toda a Europa, o continente europeu. E esse sonho que ele teve foi em 1912. Aí ele acorda inquieto, nossa, que coisa estranha, né? A Europa com uma mancha preta. 2 anos depois, estoura a Primeira Guerra Mundial, que o foco foi exatamente ali na Europa. Então, há um significado. Nem sempre é um significado premonitório, como foi o caso de Jung. Às vezes é algo no nosso presente, no nosso dia a dia, e tudo é uma contribuição que nós temos que investigar para crescer espiritualmente. Porque até esse sonho psicológico, o que é que está te inquietando? Então, o que é que eu posso melhorar na minha alimentação, nos meus hábitos, para que eu durma melhor e tenha sonhos mais, inclusive com essa atmosfera. Se eu estou bem fisiologicamente, psicologicamente, a tendência é que eu tenha sonhos o quê? Espirituais. Então, esses sonhos espirituais, eles vão vir com todo um arcabouço de elementos
que nos auxiliem na nossa evolução enquanto encarnados. São espíritos simpáticos a nós, que vão querer nos orientar, dar toda uma orientação de como vivenciar determinadas situações de uma forma melhor, mais proveitosa, no nosso aprendizado enquanto estamos aqui na Terra. Tudo isso. Aí, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, né? Pensem aí, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. E Freud me lança o livro dele em 1900. Olha como Kardec, né, já tinha se antecipado. Que coisa linda. Ele começa assim com a questão de 400, dizendo: o espírito encarnado, nós aqui, permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Bem, aqui todo mundo receia a morte, né? Mas estamos aqui porque queremos, né? A gente reencarna porque a gente quer, às vezes até sim, mas se a gente não quiser, né? Não vou reencarnar agora não. Não, deixa para mais tarde. Agora não, fui. Tá bom, reencarnou. Não tem jeito. Por quê? O processo da reencarnação é um processo evolutivo. A gente precisa, para se purificar, para se aperfeiçoar como espíritos imperfeitos, aí chegarmos à máxima perfeição próxima ao Criador, que é o espírito puro, a gente necessita reencarnar. Mas, enquanto estamos encarnados, os espíritos respondem para Kardec. É como se perguntasse se um prisioneiro, se alegra com a prisão. Por quê? Nós, quando estamos no corpo, não temos a consciência de sermos seres espirituais. Quando estamos em desdobramento, ou seja, emancipados durante o sonho, que é uma das experiências principais, que é mais comum de ocorrer com todos nós, porque temos outras, tem a catalepsia, tem a letargia, tem a dupla vista, o sonambulismo, né? Tem o êxtase. Não, sonho todo mundo sonha. Nem todo mundo tem episódios de sonambulismo, nem todo mundo tem episódios de catalepsia. Então, vamos focar no sonho. Aí, o que ocorre? Quando eu estou emancipada, a alegria de estar no mundo espiritual, claro, se eu for um espírito, né, moralmente querendo me desenvolver. Se eu for um espírito de pouco, né, eu não vou estar num bom lugar no mundo espiritual, certamente. Mas nas CNTPs, temperatura e pressão, né? Eu tenho uma alegria de reencontrar as pessoas que amo. A gente tem uma boa sensação. A sensação é como se você tivesse uma longa viagem e retornasse para casa. Aí você chega assim em casa, que bom chegar em casa. Maravilhoso viajar, mas chegar em casa, como é bom estar aqui, né? A mesma sensação a gente tem quando vai no mundo espiritual. A sensação de aconchego, de ser reconhecido, de estar realmente no nosso lar. E por isso que os espíritos consideram, né, que para nós o corpo é uma prisão. Mas é necessário a gente passar por essa experiência, senão a gente não vai evoluir. E o que ocorre enquanto eu estou sonhando? Além de estar no mundo espiritual, em locais que eu tenho sintonia, afinidade, a depender do meu grau de evolução, eu consigo acessar o meu passado. Se eu for um espírito mais evoluído ainda, eu consigo acessar, inclusive, o meu futuro. É como se o tempo, no mundo espiritual, não tivesse essas limitações de passado, presente e futuro. A gente conseguisse transitar, né, tanto no nosso passado, presente e futuro, a depender do grau de evolução. E aí, os espíritos mais elevados, eles vão sonhar o quê? Vão sonhar coisas boas, vão estar com pessoas que amam, vão estudar, trabalhar. Né? Alguns médiuns vão transitar por locais, ter suas experiências para psicografar também, como a própria Ivone Pereira do Amaral fazia, né?
Enquanto que, se a gente é um espírito menos evoluído, aí tá aí a importância da gente realmente investir na nossa vontade de se melhorar, de trabalhar e desenvolver nossas virtudes. Ah, como é que eu faço isso, Karina? Eu costumo dizer que tem uma regra geral. Comece fazendo o bem em todos os aspectos de sua vida. Tudo que você sentir intuitivamente que tem alguma coisa que vai impactar negativamente em você ou em alguém, é porque sua consciência já está sinalizando que isso não vai fazer bem. Então, tente sempre fazer o bem, ser útil. E quando você vai se tornando um espírito mais evoluído, você vai ter esses sonhos, né, mais edificantes para o espírito. E se eu sou um espírito menos evoluído, né, um espírito inferior? Como eu falei, brincando aqui, um espírito de porco. Mas não precisa ser tão espírito de porco, não. Um espírito inferior. Um espírito ainda que está preso aos vícios da matéria. É aquele espírito que ele se contenta em viver em farra, se contenta em não aprender mais nada. Não, já chegou uma fase da minha vida que eu não preciso estudar, que eu não preciso conhecer mais gente. Olha que eu estou falando, vocês estão identificando pelo menos algum conhecido em suas vidas. Aquela pessoa que a gente vira assim, estacionou, né? Não está buscando mais nada, evoluir em mais nenhum aspecto da vida dela. Porque eu não digo só os vícios que vão impactar negativamente na nossa evolução. Não. É inclusive a nossa ociosidade. O fato de nós simplesmente nos acomodarmos, isso também vai impactar negativamente na nossa evolução. A gente Karina, tem que buscar se melhorar. Oi. Deixa eu sociabilizar aqui algumas interações que estão fazendo aqui, tá? Pronto, ótimo. Assunto. Tem pessoas que estão falando aqui que tiveram sonhos com doenças e que depois descobriram que um parente, no caso o pai de uma pessoa que está assistindo aqui, faleceu depois, desencarnou algum tempo depois. Outras pessoas estão falando, outro falou aqui que tem o mesmo sonho há muitos anos, desde criança, aí não sabe exatamente o porquê. A Mary também aqui falou a respeito do irmão dela, que muitas vezes sonha e durante a noite fica agitado, chamando o nome da esposa, e a esposa que está encarnada ao lado dele o acorda, né, preocupada com ele, que isso já aconteceu algumas vezes. Ou seja, tudo parece que está dentro da questão da sintonia espiritual e daquilo que nós buscamos nesse momento de, digamos assim, desprendimento temporário, né, do corpo do espírito. Diga alguma coisa sobre isso aí para o pessoal. O que eu posso esclarecer é que dos sonhos espirituais nós temos dois tipos, tá? Um sonho anímico, são reminiscências da nossa alma. A gente fala anímico vem de ânima, ou seja, da nossa própria alma. Então, eu sonho em determinados locais, às vezes repetidamente em um mesmo local, e, na verdade, eu estou relembrando alguma situação de alguma vida anterior, alguma encarnação passada, tá? Então, esse é um sonho que a minha alma está buscando, alguma recordação de alguma situação. Quando eu tenho contato nesse sonho com outra pessoa, a tendência é ser um sonho medianímico, ou seja, já sou eu tendo contato com outro espírito. Médium, gente, Kardec fala que todos nós somos médiums. Apesar de que eu gosto de esclarecer, da mesma forma que eu digo que todo mundo é médico. Médico, não estou falando médium, médico. Porque se você sentir uma dor de cabeça, você sabe que você vai tomar um paracetamol ou uma aspirina. Ou então vai virar para um amigo e vai dizer, você tá mal, meu amigo? Toma aqui, eu tenho uma aspirina. Aí você é um pouco médico. Aí, mas olha, minha avó me ensinou um chazinho que cura não sei o quê, e não sei o que, ficou bom disso. Aí você já indica, já dá a receita.
Então, todos nós temos um pouco de médico. Mas médico mesmo é somente aquele que tem a formação para atuar na medicina. Quando a gente traz isso para o espiritismo, para entender mediunidade, é a mesma coisa. Kardec vira assim, todo mundo é médium. Todo mundo tem contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Ou seja, se eu estou dormindo à noite, emancipo minha alma e tenho um sonho, eu posso sonhar com um desencarnado e a gente conversar, como posso sonhar com um encarnado, uma outra pessoa, até uma pessoa da minha convivência. E esse sonho ser um encontro de espíritos. Então, é um encontro medianímico, que vai haver uma troca de informações. Então, quando a pessoa vira assim, eu sempre sonho com a mesma situação. Primeiro, você lembra de alguém estar no seu sonho? Não, é só eu vou para um lugar que me deixa intrigada, né? Provavelmente você já esteve lá. E há algo que te puxa para essa recordação. Aí, cada caso, né, a ser investigado. Mas há algo que lhe puxa e lhe remete para aquela situação que você sonha. Se você sonha com uma pessoa encarnada, provavelmente você já teve algum encontro em outra encarnação com ela. Alguma situação que nessa encarnação você veio para reencarnar junto, para ajustar, ou então para se ajudarem, porque são espíritos simpáticos uns do outro. E a gente não reencarna só porque é espírito inimigo, não, né, gente? Pelo amor de Jesus. A gente reencarna por simpatia, por afinidade. E aí, lembra de determinada situação que provavelmente abalou o relacionamento, né? Ou então foi difícil para ambas partes superarem juntos, uma experiência que passaram juntos. E isso pode trazer reminiscências de lembranças durante o sono, a pessoa se recordar e trazer para a situação de agora. Ou ainda, você sonha com alguém que já desencarnou. E, deixa eu passar aqui, que é um princípio inteligente está querendo participar. Você sonha com alguém que já desencarnou. E tem a nítida lembrança das coisas que essa pessoa falou para você durante o sonho. Né? E você tem a sensação interessante, mesmo que você não lembre exatamente o que foi que conversaram, mas só a situação em si, de reencontrar essa pessoa no mundo espiritual, já exerce uma grande influência em nós. O nosso comportamento, a nossa forma de enxergar a vida. Né? Então, há uma razão de ser, porque estamos sonhando dessa forma. O sonho sempre vai ter algum tipo de significado. Só não vai ter quando for fisiológico, né? Aquela perturbação. Quando é somente uma resposta corporal. Mas o psicológico vai ter alguma explicação e principalmente o espiritual. Deu para esclarecer alguma coisa aí para os nossos amigos? É porque, olha, gente, eu não enxergo o que vocês falam aqui, não. A letra é muito pequenininha. A maioria estão indo nessa direção mesmo, né? Os tipos variados de sonhos, experiências que cada um tem durante o seu descanso físico. Para você ter uma ideia, tem na Revista Espírita de junho, se eu não me engano, junho de 1866. Um caso que Kardec conta que ele mesmo teve um sonho premonitório. E olha que interessante, ele não sabia, ele sonhou, né? Aí ele relata na Revista Espírita o seguinte, que ele tinha um amigo em vida chamado Antoine Demer, que chegou a cuidar dele, um médico de Kardec, né? E esse doutor Demer desencarnou. Está no mundo espiritual. Kardec, dormindo à noite, sonha que ele está na rua, ele, Kardec, olha para uma calçada, vê pessoas reunidas nessa calçada e na parede com letras pequenininhas está escrito: descobrimos que a borracha rolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada... Aí as letrinhas começam a sumir. Uhum. Aí ele acorda e fica com isso na cabeça. Nossa, mas por que? Desde que a borracha rolada sobre a roda? E aí, numa
reunião espírita, numa das sessões, doutor Demer aparece, e aí Kardec tira a dúvida com ele. Doutor, eu sonhei, né, com essa situação, vi o grupo e apareceram as letrinhas dizendo que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua. Que significado tem isso? Aí o doutor Demer virou assim, Kardec, é porque você deve ser alguma resposta da sua doença, porque Kardec já estava apresentando alguns sinais de doença naquela época. Aí deve ser por causa de sua doença, e daí o corpo reage, como eu falei, fisiológico. Vai te dando aquela inquietação e você tem esse tipo de sonho. Aí Kardec, tá bom. 3 dias depois, doutor Demer aparece na reunião e vira assim, Kardec, tudo aquilo que eu te falei, desconsidere. Os amigos aqui no mundo espiritual vieram me explicar que, assim como as pessoas aí se reúnem para desenvolver determinadas tecnologias, né, determinadas descobertas, aqui os espíritos eles se reúnem para saber como vão passar a receita dessas descobertas para os encarnados. E muitas vezes, encarnados saem do corpo, vão para essas reuniões, porque eles terão que ser os precursores para trazer aquela inovação. Aí Kardec, nossa, então quer dizer que eu fiz parte, né? Eu vi uma reunião desses inventores. Aí doutor Demer, sim, com certeza você viu. Mas esse sonho está relatado, como eu disse, na Revista Espírita em 1866. Eu sei que você dirige, Fred, mas eu sei que você não vai saber quando é que foi criado o pneumático, né? Que foi a Michelin que trouxe, inclusive, para o mercado. O pneumático, ele foi criado em 1888. 1888. Kardec já faz a revelação em 1866. E a Michelin ainda lança o pneu oficialmente em 1895. O pneumático, ou seja, a borracha que cobria a roda, né, e que fazia uma légua a mais. Ou seja, mas os espíritos trazem essa revelação para Kardec para justamente chamar a atenção dele para a emancipação da alma. Olha como é importante. Todas as vezes que a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente tem a chance de se estudar, de se especializar, de encontrar pessoas mais elevadas, né, que podem nos auxiliar em todas as áreas de nossa vida, inclusive a profissional. Interessante isso. Além desses sonhos de Kardec, quando a gente traz mais para a nossa atualidade, a gente vai ver quantas pessoas a criatividade é posta em prática depois de um sonho. A pessoa tem um sonho, Paul McCartney mesmo, ele compôs Yesterday, depois que ele volta de uma boa noite de sonho, né? Ele dorme, sonha com a música, com a melodia, e chega de manhã, ele acorda, senta no piano e já começa a escrever, a criar a música. Aquela famosa tabela periódica que a gente estuda na época que a gente vai para o colégio estudar química, né? Que hoje já tem mais elementos do que minha época, com certeza, de Dmitri Mendeleev, a mesma coisa. Esse químico, ele é um russo, ele dormiu, ele não sabia como organizaria os elementos. Ele dormiu, e em sonho lhe apareceu a tabela certinha, dizendo como que os elementos deveriam ser organizados, né, por peso atômico, massa, e aí ele, quando acordou, já fez tudo direitinho. Então, não é somente algo inato nosso, que a gente vira assim, eu tive uma ideia. Não, você não teve uma ideia, você foi inspirado a algum tipo de revelação. Porque a gente não lembra no dia a dia que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo. Estamos cercados de espíritos. Aqui comigo, eu estou vendo aí, os seus amigos, né, espirituais estão com você, os meus estão aqui, né, certamente tem mais bicho aqui do que minha gata, porque ela não para, mas estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E essas pessoas espíritos, como nós, estão nos influenciando constantemente. E assim é também durante o sono. Nós dormimos e temos essa oportunidade de trocar ideias,
de nos aperfeiçoar, de trabalhar muitas vezes situações de reconciliação. Me lembro que em Missionários da Luz tem um caso de Raquel e Adelino, que tiveram uma situação com um espírito chamado Segismundo, né, que Segismundo tinha matado o Adelino, e agora a Raquel estava casada com Adelino nessa encarnação, e a espiritualidade tentando trabalhar o perdão do casal em relação a Segismundo. Raquel já tinha perdoado durante o sonho. Todas as vezes que o casal ia dormir, eles emancipavam à noite durante o sono e sonhavam, né, com essa situação toda se resolvendo. Raquel já tinha perdoado Segismundo, mas Adelino, toda vez que via Segismundo, ele dava um jeito de voltar correndo para o corpo e acordava de supetão, né, porque tinha uma resistência maior em trabalhar o perdão. Resumindo, há toda uma equipe envolvida numa situação dessa para auxiliar e aproveitar a chance que nós estamos à noite adormecidos e com a alma emancipada, e temos essa sensação de que, é engraçado que a Adelino falava, né? Parece que tem alguém me perseguindo, um bandido à noite. Eu tenho essa sensação. Uma certa obra também que eu li, que é interessante, que o rapaz, ele foi levado para as pessoas que ele fez mal, para elas conversarem com ele, e quando ele olhou aqueles espíritos, ele voltou correndo, voltou para o corpo, e a sensação que ele teve que ele tinha sido levado para uma delegacia e estava sendo preso pelos policiais. Porque a gente não tem como interpretar fielmente o nosso sonho. A gente traz as sensações do mundo espiritual. Às vezes a gente tem insights, e esses insights não é de uma hora para outra. Foi algo que nós assimilamos noites atrás, há 10 noites atrás, há um mês atrás, e aquilo ficou maturando no nosso inconsciente até o momento adequado ele vir a ser revelado, né? Então, eu acho interessante que na literatura mediúnica, nas psicografias, a gente tem muita chance de lidar com essas situações que os espíritos fazem, essas revelações, e trazer para as nossas vidas. Uma certa feita, eu tive um problema muito sério com a pessoa, e quando eu tive que trabalhar o perdão, e é interessante porque quando há essas desavenças, eu não sei se isso ocorre com você, mas quando tem determinadas situações na nossa vida que parece que tudo conspira porque a gente tem que resolver. Então me aparecia palestra sobre perdão, e eu virava, oh meu Deus, tem que estudar sobre perdão. Aí chegava, me deparava com essa situação de fazer a meditação, eu chamo de meditação de Santo Agostinho, que é o autoconhecimento, né, a questão 919. Eu começava a ler, aí vinha aquela sensação de você tinha que ir dormir com o seu coração tranquilo. E como é que eu vou dormir com o coração tranquilo se eu ainda estou alimentando mágoa, raiva por uma situação que foi vivenciada no passado? Então, tudo leva a você se trabalhar. Inclusive a hora do sono. E olha que é interessante eu falar dessa questão de Santo Agostinho, né? Porque é uma questão, a 919A, que fala sobre autoconhecimento, mas o Santo Agostinho, ele já começa dizendo assim, quando a gente fazei o que eu fazia para a gente se conhecer mais. Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a Terra, de minha vida sobre a Terra. Ao fim da jornada, ou seja, ao final do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito. Aí Santo Agostinho vem e traz toda uma receita de como a gente, como se fosse uma meditação, né? Como a gente deveria repassar o nosso dia, aprender com o que nós vivenciamos, digerir aquelas informações, aliviar o coração e ir dormir. Ora, por que fazer isso antes de dormir? Uhum. Santo Agostinho podia não dizer, não faça isso ao final do dia, não. Faça quando você amanhecer, começar seu dia, vá, medite antes, como é que você vai se portar. Não. Antes de dormir, ou seja, ao final da sua jornada do dia, acabou tudo, vai dormir, repassa todo o seu dia e tenta trabalhar as situações para justamente você dormir bem e ter bons sonhos. E aproveitar as oportunidades que os sonhos vão te revelar. Pois é, meu irmão. Então,
eu posso resumir que se você quiser quer dizer, seguir pelo menos o exemplo, né, que eu segui, funcionou comigo, eu posso atestar e assinar embaixo. Se você quer ter bons sonhos e aproveitar essas informações que o mundo espiritual, que todos que te amam, estão dispostos a te passar, a contribuir na sua evolução, então você tem que também abraçar o comprometimento de se melhorar. Então, quanto mais a gente busca o nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual, melhores são os sonhos que nós vamos ter, mais informações nós vamos adquirir. As pessoas que nós amamos vamos ter contato com maior facilidade. Conseguiremos, inclusive, resolver situações de outras encarnações que ficaram pendentes e que nós precisaríamos reencarnar para expiar com essas pessoas, mas a gente tem a oportunidade de consertar essas situações no mundo espiritual. Imagine, você dorme à noite e tem, como eu dei o exemplo de Sigismundo, né? Eu estava contando o caso do casal, Adelina e Raquel, no livro Missionários da Luz, que estavam trabalhando perdão ao espírito Sigismundo. E a proposta da espiritualidade é que Sigismundo retornasse à vida e estar convivendo ali com o casal como filho deles. E para isso era necessário trabalhar o perdão para que eles recebessem a criança. Em resultado, isso tudo era feito durante a noite, durante o sono. Tal a importância do sono para o espírito, né? Porque a gente sabe qual é a importância do sono para o corpo, que a gente descansa, a gente acorda, né, mais revigorado, refeito em nossas energias, mas para o espírito a importância é crucial. E porque tem aquelas pessoas que falam, mas eu nunca sonho, porque nunca lembra, porque não consegue recordar o sonho. A gente tem que lembrar que logo que eu comecei a live, eu falei da pergunta que dá início a todo esse capítulo de emancipação da alma. Porque os espíritos, eles explicam para nós que estamos encarcerados no corpo. O corpo seria como se fosse uma prisão, né? Então, tal grau de obliteramento que o corpo causa para o espírito. Então, quando eu retorno à noite para o meu corpo, muitas informações que eu tive no mundo espiritual, imagine, por exemplo, se eu tenha dormido 8 horas de sono e considerado aí pelo menos 6 horas sonhando. 6 horas no mundo espiritual vivenciando experiência. Se eu acordo e lembro dessas 6 horas de experiência, o meu cérebro não vai aguentar processar isso. Então, o nosso cérebro é uma máquina. Eu não posso chegar com um software de última geração numa máquina que ainda não está preparada para processar. Vai acabar travando tudo, né? Então, é a mesma coisa. O nosso cérebro, ele só consegue ainda processar as informações enquanto estamos em vigília. As informações durante o sono, elas são, inclusive, controladas pela própria espiritualidade. Há determinadas informações que não serão necessárias que a gente lembre de pronto. Até porque haverá situação, haverá uma ocorrência específica para que eu consiga lembrar daquela situação, daquele sonho. Olha, eu já passei por isso aqui, então eu vou agir dessa forma. A sensação que a gente tem é uma sensação intuitiva. Então, há essa limitação do cérebro, que ele não suportaria. Essas vivências que a gente tem durante o sonho, né, que a gente sonha, que a gente vivencia, essas experiências, elas ficam gravadas no perispírito. Então, se for necessário que a gente lembre grande parte dela, a espiritualidade vai trabalhar isso em nós. Não é simplesmente eu quero lembrar e vai aparecer. Não. Isso tudo vai ser administrado por equipes espirituais.
lembre-se que nós, para estarmos encarnados aqui, é porque nós tivemos um espírito amado que avalizou, deixou, virou assim, pode deixar aí reencarnar que eu vou junto, que é o nosso espírito guardião. Alguns chamam de guia, né? Então, nós temos pelo menos um espírito superior a nós, em evolução, que está constantemente conosco. Fora isso, tem outros espíritos simpáticos que querem nos auxiliar. E o momento mais propício para esse auxílio é durante o sono, quando a gente está dormindo. Então, nada, na espiritualidade, nada se apaga, nada se perde. Tudo se transforma, né? Ó, gostei. Vou até depois colocar esse jargão para mim. E o que é que eu posso fazer, então, para ter esses bons sonhos? Primeiro, lembrar que terminou as atividades do dia, vai aproximando aquela hora que eu gostaria de dormir, porque a gente, às vezes, né, tem uns que capotam, que sentou ali já foram. Mas tem outras pessoas que dormem geralmente 11 horas da noite. Então, quando eu chegar um horário mais próximo, tipo 10 horas, evita assistir coisas violentas que vão deixar o seu inconsciente inquieto, notícias ruins. Não, busque uma leitura edificante, né? Pratique meditação. E olha que meditação, para quem está iniciando, é maravilhoso. Você começa a meditar, você dorme. Acabou. Então, já começa a entrar numa faixa vibratória, né, mais tranquila, mais harmonizada, para ter esses sonhos edificantes. Então, buscar essas informações que vão nutrir o seu espírito. Afinal de contas, a gente tem um corpo e a gente busca uma alimentação para nutrir o corpo. E o que é que a gente está fazendo para nutrir o espírito? A gente tem que buscar também o pão espiritual, como dizia Jesus. Qual é o pão espiritual que eu estou trazendo para alimentar o meu espírito? Então, buscar essas leituras edificantes, filmes que trazem lições de vida, né? Coisas que vão realmente contribuir para a nossa evolução. Organicamente. Não é vou dormir, estou com aquela sensação de vazio no estômago e vou bater a tal feijoada, né? Não. Vai, faz um sanduichinho, algo leve, né? Faz um suco, reveste seu estômago, dorme na posição pelo menos apoiado à sua esquerda, porque se você apoiar do lado direito depois que você come, você vai ter problemas digestivos, né? Vai ter aquela sensação de queimação, refluxo, né? Por uma questão de harmonização, de arrumação dos órgãos. Né? Para eu não entrar aqui muito em fisiologia de medicina. Né? Mas para entender que toda vez que você estiver com o estômago cheio, ou seja, você se alimentou e vai dormir, vai deitar, se apoie do lado esquerdo. Aí depois de 1 hora mais ou menos de digestão, você já pode modificar seu lado. E isso vai te deixar mais à vontade, mais confortável, para que sua mente fique tranquila, harmonizada e consiga ir para as esferas superiores, estar com aqueles que você necessita estar. Então, refeições leves, fazer uma higiene, né, tomar aquele banho morninho, se puder, antes de dormir, um silêncio, de preferência dormir num local escuro, né, um quarto que não tenha claridade. Isso é importante, por causa do nosso ciclo circadiano. Gente, tudo, tanto organicamente e perispiritualmente, a gente tem que se trabalhar para ser melhor em tudo. Né? E são aspectos que devem ser pensados, devem ser lembrados. Então, quer ter uma boa qualidade de sono? Para ter uma boa qualidade de sonhos, a gente tem que pensar nesses aspectos. E a parte espiritual, que para mim é crucial, a prece. Né? Se você já começou aquela meditação que eu falei, para você colocar, harmonizar a parte mental, né? Lembre-se que a prece
é a nossa conexão com as esferas divinas, com espíritos superiores. Então, lembrar sempre de fazer uma prece. Não precisam fazer uma prece de minutos, né? Nem rezar um terço, nem prece repetida, nada disso. Basta agradecer pelo seu dia, pedir que os espíritos lhe auxiliem durante a noite, durante o seu sono. Aliás, se você tiver dificuldade em entender o que eu estou falando, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, viu? E procure lá, no último capítulo, onde tem preces espíritas, né? Capítulo 28, se eu não me engano, coletânea de preces espíritas. No item 38, vai ver lá, na hora de dormir, instrução preliminar dos espíritos. Tal a importância que é a gente se preparar para esse momento que estaremos em contato com outra dimensão. Estaremos vivendo, porque tem gente que acha que enquanto dorme não vive, né? É quando mais a gente está vivendo. Então tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 38, uma pequena explicação do que é a importância do sono, o que é o sonho, esse contato de estarmos, né, libertos parcialmente do nosso corpo, estarmos em perispírito no mundo espiritual, com nossas experiências, com os nossos afetos, com os nossos inimigos. Né? Tem a explicação e depois tem uma pequena prece. Para aqueles que estão pensando aí, como é que eu vou orar? Lembre-se que a oração é uma conexão com o alto. Basta que é uma reflexão interior que você está conectando para esferas sublimes. Por que eu digo que é uma reconexão interior? Porque quando você faz a oração, você está falando para si também. Mentalmente ou verbalmente. Você está processando aquela informação. Se você diz assim, não preciso fazer oração não, Deus sabe o que eu estou sentindo, o que eu penso. Sim, mas e você? Está ciente daquilo que você precisa refletir? Às vezes a gente quer ser auxiliado, mas não sabe nem em quê. Só quer que resolva o nosso problema. Sim, mas as soluções só vão ser captadas a partir do momento que eu paro e penso a respeito daquele problema. Que eu reflito a respeito daquele problema. É a mesma situação que quando a gente está precisando de ajuda, a gente procura um amigo e vai desabafar. Interessante que enquanto a gente está contando para ele o que está acontecendo com a gente, mas não sei o que aconteceu isso comigo, está tudo sendo processado em nós. E a gente está repensando tudo aquilo. E aí a gente consegue ter uma solução. Né? Pelo menos caminhar para uma solução. Então tem uma pequena prece no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 39 do capítulo 28, que diz assim: minha alma vai se encontrar por instantes com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve uma durável e salutar impressão desse convívio. Bem, o coitado do meu anjo da guarda, eu geralmente exploro ele mais de manhã. Porque eu acordo de manhã já pensando nele, pedindo a ele para estar comigo o dia inteiro, né? Então é bom que eu me lembre que na hora que eu for dormir também, já levar ele para o mundo espiritual e explorar ele um pouco mais. Então é importante esse bem-estar quando a gente vai dormir para se preparar para estarmos no mundo espiritual. Se a gente não faz isso, se a gente vai com nossas inquietações, com os nossos sentimentos desajustados, vamos sintonizar com pessoas com aquela mesma faixa vibratória. Então, vou para as zonas trevosas, tem espírito que não quer se melhorar, que dorme de qualquer jeito, entendeu? Ao invés de chegar no mundo espiritual e ser auxiliado, vai ser atraído para zonas trevosas que a gente vê, por exemplo, no livro Libertação. Né? Há cidades que são administradas por espíritos renitentes no erro, inclusive até com escolas de maldade.
para como você aprender como você ser pior. Né? E você vai parar naqueles locais, muitas vezes por correntes magnéticas induzidas, né, de forma magneticamente, por hipnose, a se envolver em determinadas situações que, ao invés de ajudar você a evoluir, vão estagnar a sua evolução. Aliás, vão até trazer situações complicadas que você precisará ajustar agora ou futuramente. Então, tudo que nós pudermos buscar de instrumento para sermos melhores, nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Tem alguma coisa aí, Fred, que eu estou vendo um bocado de linhazinha só, mas não consigo ler. Não, então o pessoal está dizendo que amou, que lhe adorou, muito boa reflexão, está todo mundo gostando e a gente está indo para as nossas conclusões finais, viu? E o importante é justamente isso que você está dizendo desde a primeira parte, né, da nossa live, é o estado mental, né, o estado emocional, vibratório, né, como o internauta colocou aqui, né, o padrão vibratório do espírito no momento que ele vai para o descanso físico do corpo, no momento do sono, para que ele possa, assim, sintonizar, assim, com aquilo que for melhor para ele ou que estiver mais adequado à sua condição espiritual, para, assim, vivenciar suas experiências, né? Que vão ser lembradas ou não através dos sonhos de um determinado momento. Sejam eles experiências pretéritas, né? Ou seja, de experiências atuais. É isso que nós devemos, através da prece e da oração, sempre solicitar também aos espíritos amigos que estejam junto conosco, né, nos acompanhem, que nos amparem, para que nós não possamos ser atraídos, muitas vezes, pela grosseria ou pela ainda incapacidade que nós temos de vibrar numa energia melhor durante esses momentos que precisamos passar por essas experiências ou aprendizados do sono. Karina, suas conclusões, muito boa reflexão. Eu estou vendo aqui que tem um amigo nosso, Edir Mazu, que está inquieto com o fato de eu usar o termo superior e inferior. Eu reproduzo o que há na codificação, lembrando que o espírito ele está em constante evolução. Desde que nós somos criados simples e inteligentes por Deus, né? Ou simples e ignorantes, inteligentes ele vai adquirir. Simples e ignorantes por Deus, a gente vai adquirindo, através das reencarnações, inteligência e experiências que vão o que nós chamamos de virtudes, né? Que vão edificar-nos moralmente. Então, quando a gente vai passando por esse processo evolutivo, eu estou deixando de ser um espírito inferior e me tornando um espírito superior. Kardec vai trazer a evolução lá no Livro dos Espíritos, né, a evolução espiritual, dentro de pelo menos 3 faixas principais evolutivas. É o espírito imperfeito, que ele vai se aperfeiçoar até se tornar um espírito bom. Depois que ele é espírito bom, e tem vários graus aí de elevação espiritual, até ele alcançar finalmente uma pureza que a gente diz que é um espírito puro. Mas essas faixas, 3 faixas que Kardec delimita, na verdade, elas têm dentro delas várias faixas, graus de evolução internos. Então, eu sou um espírito imperfeito ainda. Um espírito imperfeito. Ainda sou inferior, mas não tão inferior como era antes de ser espírita. Porque o espiritismo, graças a Deus, foi uma doutrina que me abençoou, veio como um bálsamo na minha vida. Porque eu acredito que eu reencarnei para realmente coisas assim terríveis. Eu tenho essa sensação, entendeu? Porque eu até, pelo menos 10 anos atrás, eu não tinha um grau de discernimento de valor à vida, a minha vida, valor à vida do próximo, né? E o Espiritismo ele me trouxe todas as ferramentas para trabalhar o amor. O amor a mim, o amor a Deus, o amor ao próximo. E quando a gente começa a se comprometer em desenvolver mesmo o amor em nós,
né? Ou seja, a nossa doação para a gente, para Deus, para o outro, a gente vai desenvolvendo as virtudes. E aí a gente vai melhorando. Né? Então, eu ainda sou um espírito muito imperfeito, né? Estou na faixa do imperfeito, não me tornei um espírito bom. Né? Sou um espírito inferior, mas graças a Deus, menos inferior do que ontem. Amanhã eu espero ser menos inferior do que hoje. Né? E quando a gente fala espírito superior, pelo menos é um espírito que já está num grau muito mais avançado que nós. Né? Já está num grau mais avançado, pelo menos, que cada um. Eu viro assim, eu sou, em relação ao meu anjo guardião, todos nós aqui, que estamos na Terra encarnados, o anjo guardião ainda vai ser um espírito superior a quem está encarnado. Então, não é uma questão da gente rotular, nem diminuir. Até porque, quando a gente reconhece as nossas imperfeições, quando a gente reconhece que o nosso grau de inferioridade, isso quer dizer humildade, para a gente começar a trabalhar a ser melhor. Exatamente. Nós encontramos lá no livro dos médiuns, né, a escala espírita que detalha, né, muito claramente. Tem as subdivisões, né? Subdivisões, os espíritos trazem bem detalhadamentzinho, né, o que é o espírito imperfeito, o que é o espírito mais puro, quer dizer, uma série de colocações que a gente acaba, pela nossa experiência e pelo entendimento que temos de nós mesmos, nos encaixando em alguma situação ali, né? Mas o importante é entender o que você disse, né? Basicamente, que nós já estivemos numa situação mais, digamos, inferior ou menos evoluída. Hoje nós avançamos alguns degrauzinhos e nós vamos, na perseverança, como nos ensinou Kardec, buscar nos aperfeiçoarmos ainda mais, tal qual nos orienta a lei do progresso, né, que está lá no livro dos Espíritos, né, que os Espíritos nos interessam, né? Karina, minha querida, perfeito. Foi um prazer revê-la. Muito tempo. Prazer enorme, meu. Essa pandemia afastou todo mundo dos eventos, das casas, né? E a gente acabou perdendo esse contato físico com muitas pessoas queridas de Salvador, do estado da Bahia, de vários outros lugares. Foi uma alegria muito grande. Quando a gente estuda o bem e o mal, eu tenho um complexo de Poliana. Eu começo a tentar ver o lado bom em tudo, né? Mas, por exemplo, a gente agora está tendo essa oportunidade de fazer essa live juntos, né? Justamente talvez por causa da pandemia. Exatamente. Se fosse um convite para estar aí com vocês pessoalmente, não sei se seria a situação adequada que, né, fora da pandemia, eu estivesse vivendo hoje. Então, eu acho que, de certa forma, eu lembro, logo no início da pandemia, eu não estava fazendo muita palestra, porque meu pai estava hospitalizado e é uma pessoa de idade muito avançada e problemas pessoais. Eu fiquei meio afastada do meio virtual, mas quando eu acessava as redes sociais, eu chegava a ficar nervosa, porque eu virava, meu Deus, vou assistir o quê? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Né? Então eu via 5 pessoas que eu admirava fazendo palestra ao mesmo tempo, no mesmo horário, as lives. Então, mas tudo tem um lado bom, né? Essa possibilidade da gente estar em contato, a gente está passando a nossa mensagem, contribuindo, ajudando o nosso irmão aí com os nossos esclarecimentos. Um grande prazer enorme mesmo estar com vocês hoje. Um carinho imenso, vocês, uma gratidão, você não tem ideia. Nós é que agradecemos em nome da União Espírita Jacobina e lembrando que este ano não, mas quem sabe 2021 esperamos encontrá-la aqui presencialmente em nossa Semana Espírita, tá bom? Eu queria que você... Vamos trabalhar para isso. Isso, vamos torcer para dar tudo certo em 2021. Eu queria que você encerrasse essa live fazendo a nossa prece final. Então tá, vamos fazer uma prece. Deixa eu colocar um auxílio aqui. Querido Jesus, agradecemos pela oportunidade desta noite, sermos esclarecidos com o auxílio da espiritualidade maior,
Agradecemos por essa interação. Somos espíritos imortais. Estamos constantemente aprendendo através das verdades que a nossa querida doutrina pôde nos revelar, através dos seus ensinamentos. Nós estamos crescendo cada vez mais em amor. E gostaríamos, Senhor, que todos aqueles que vivem conosco no orbe terrestre recebessem o auxílio da espiritualidade maior, através dos fluidos de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade, pois somos todos irmãos e fazemos parte de uma só família. Abençoa-nos com seu amor, querido Jesus, com a sua luz, hoje e sempre, imensamente, os nossos lares, os nossos sonhos, os nossos espíritos que somos. Através do seu amor, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Que assim seja, que os bons espíritos amigos estejam junto conosco, não somente hoje, mas sempre. Karina, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e que os bons espíritos... A alegria é toda minha, viu, irmão? Toda minha. Tá bom, minha amiga? Boa semana para você, para sua família, para todos nós. Para todos nós. Pai. E você Fique que com está Deus. Um grande beijo. E você que está nos acompanhando ainda nessa live, até a próxima terça-feira com mais um convidado ou convidada aqui da União Espírita de Jacobina. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Amém. Amém.